No vídeo de hoje, vamos falar sobre a questão aérea na guerra da Rússia contra a Ucrânia, começando com a atual busca da Ucrânia de obter os caças F-16. Vamos comentar também sobre a incrível evolução dos aviões durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você deve estar acompanhando no noticiário que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem ido atrás de seus aliados para conseguir os caças F-16 e equilibrar o combate aéreo na guerra contra a Rússia. Mas há o temor de que a entrega dos aviões promova uma escalada de tensões na área. Bom, o norte-americano F-16 Fighting Falcon é um dos principais aviões de caça do mundo, operando em mais de 30 países, sendo que Israel é o principal usuário, possui mais de 300 unidades do F-16 em operação e detém vasto conhecimento do funcionamento do caça. O F-16 foi desenvolvido na década de 70, mas está em constante evolução. Mesmo mantendo a plataforma de décadas atrás, ele enfrenta poderosos oponentes em modernos combates aéreos. Ele foi idealizado como um caça leve, direcionado para operações aéreas contra alvos terrestres e com uso limitado para o dia. Mas com o passar do tempo, ele ficou mais versátil, podendo operar em várias missões diferentes. O F-16 atinge o Mach 2, quer dizer, 2 vezes a velocidade do som. É o caça mais popular do mundo e desde que foi lançado foram produzidas mais de 4.600 aeronaves. Mas antes de continuar aqui com o caso da Ucrânia, vamos dar alguns passos atrás para a gente contextualizar a aviação e ver em linhas bem gerais como que ela evoluiu com as guerras. Além da rapidez no transporte de pessoas e cargas em longas distâncias, a aviação realiza ajuda humanitária em regiões de difícil acesso, levando roupas, água, alimentos, remédios, etc. Atua também em operações de salvamento, resposta a emergências, catástrofes e desastres naturais, pesquisas de aerofotogrametria, levantamentos aéreos para geologia e etc. E a aviação, na verdade, ela necessita de pouca infraestrutura terrestre se comparado com as grandes distâncias percorridas. A aviação ela também atua em conflitos e a guerra aérea são operações militares e forças armadas conduzidas por aviões, helicópteros e outras aeronaves tripuladas ou não tripuladas para desativar as forças de um oponente. A guerra aérea pode ser conduzida contra outra aeronave, contra alvos na terra ou na água. Embora as grandes guerras tenham provocado muita destruição e tristeza, elas também alavancaram o crescimento de várias indústrias, inclusive a aviação. A Primeira Guerra Mundial foi praticamente uma guerra de trincheiras, onde eram abertos quilômetros de trincheiras com profundidade suficiente para o soldado ficar em pé e não ser visto pelo inimigo. Então, as trincheiras eram protegidas por arames farpados, e salpicados ali com homens com metralhadoras. Então, foi um conflito defensivo com ofensivas relâmpago. Os aviões, na época, eram uma invenção relativamente nova. Eram máquinas rudimentares e com baixa potência. E eles eram usados basicamente para reconhecimento no terreno e servindo como extensão dos olhos do comando de terra. Os aviões balizavam artilharia e melhoravam a eficiência dos disparos em terra. E, no princípio, os aviões não possuíam armas. Depois, começou-se a fixar as metralhadoras nas aeronaves, e geralmente com disparo frontal, fazendo o piloto direcionar o avião ao seu inimigo. As primeiras experiências de bombardeios aéreos foram bem pouco eficazes. Já no caso da Segunda Guerra Mundial, boa parte desta guerra ela foi decidida nos céus, inclusive o final do conflito, quando um avião derrubou as bombas atômicas Little Boy Fat Man em Hiroshima e Nagasaki. O fatídico bombardeio foi feito por um Boeing B-29 Super Fortress, que virou um clássico da aviação militar por 2 motivos. O primeiro, infelizmente, por ter lançado as bombas atômicas, e o segundo motivo é que foi pela primeira vez em que se usou cabine
pressurizada, que é tão comum, né, nos dias de hoje, mas elas protegem o piloto e tripulação de temperaturas menores que zero, quando os pilotos viajavam em missões de bombeamento de longas distâncias. A partir da Segunda Guerra Mundial, começou o uso generalizado do radar, permitindo que aviões interceptassem bombas antes delas chegarem. Os pilotos encontravam aviões inimigos quando eles ainda nem podiam ser vistos. Os atuais radares são bem mais desenvolvidos que as experiências iniciais lá daquela época e são essenciais para a segurança dos voos. Ainda hoje, a rede de controle do tráfego global de aviação é fortemente baseada em radares. No início da Segunda Guerra, havia poucos aeródromos, que são aeroportos mais simples, né, que atendem às funções de pouso, decolagem e movimentação das aeronaves. Então, havia poucos aeródromos que pudessem apoiar operações militares, mas eles foram rapidamente construídos e muitos deles tornaram-se depois base de aviação civil, anunciando os modernos aviões para operações de longo curso. Também começou a produção em escala, então, com o fim da guerra, os fabricantes direcionaram as aeronaves para o mercado civil, sendo que várias unidades foram convertidas para passageiros e cargas. As maiores companhias aéreas, a Pan American, United Airlines e Delta Airlines, que durante a guerra redirecionaram suas operações e servindo, né, aos esforços de guerra, depois de terminado o conflito, elas não perderam tempo e começaram a usar toda a tecnologia que estava disponível. Agora, voltando à guerra aérea da Ucrânia com a Rússia, então todos pensaram que seria uma guerra curta, de apenas alguns dias, com a superioridade militar russa rapidamente eliminando as limitadas forças ucranianas. Porém, não foi isso que aconteceu e começou a se travar uma árdua batalha no céu. A Ucrânia mostrou ter uma boa capacidade antiaérea e logo no início derrubou no mínimo 75 aeronaves inimigas, até que os russos resolveram mudar de tática. E muitas das aeronaves derrubadas eram por armas disparadas no ombro, sobre as aeronaves da Força Aérea Ucraniana. Então, no início da guerra, a Força Militar da Ucrânia possuía antigos aviões lá da época soviética, que eram basicamente o caça MiG-29, o Sukhoi 25 e o Sukhoi 27, onde os pilotos ucranianos já possuíam treinamento para voar nessas aeronaves. O caça MiG-29, inclusive, ele pode voar tão baixo que ele consegue ver as copas das árvores. E os voos em baixa altitude, né, muito próximo à superfície, eles requerem extrema concentração do piloto, pois não há tempo nem espaço para ejetar com segurança. Então, o grande problema é que esses aviões ucranianos, eles não conseguem detectar mísseis disparados contra eles. Então, eles têm que se basear na informação visual. Então, ao verem os foguetes russos, eles tentam escapar ali manobrando, né? Ou então eles têm que contar com as equipes de solo que monitoram os radares, comunicando aos pilotos no ar sobre as ameaças contra eles. Então é por isso que os ucranianos querem tanto os jatos F-16, porque eles possuem melhores radares e detectam os mísseis disparados contra eles. Bom, quanto às aeronaves da Força Aérea Russa, então a superioridade dos aviões russos, que possuem boa imagem aérea, ela possibilita ver as aeronaves ucranianas e derrubá-las antes delas representarem qualquer perigo. Elas detectam a decolagem de um jato ucraniano nas profundezas do território da Ucrânia. Então, os caças Su-35 são os grandes inimigos dos ucranianos, porque eles disparam mísseis e são amplamente utilizados pela Força Aérea Russa, assim como os helicópteros Mi-25 e Mi-24,
que servem para atacar ou transportar tropas. A frota de aeronaves militares russa é mais robusta que os ucranianos, incluindo variações da aeronave Antonov, do bombardeiro Tupolev e helicópteros Kamov. Então é o seguinte, no início, a Rússia mandou ondas de pilotos em caças sofisticados para bombardear a Ucrânia, mas, surpreendentemente, ela parou de enviar seus pilotos para o céu ucraniano. Mas sabe-se que a Rússia possui mais de 1.000 caças avançados e os seus pilotos são considerados os melhores e mais disciplinados do mundo, mas que têm sido pouco utilizados na guerra da Ucrânia. Então, os russos parecem estar usando somente veículos aéreos não tripulados, mísseis e drones, que são mais simples de repor e obtidos por um baixo preço, principalmente do Irã. Esta guerra é diferente das anteriores, porque agora os pilotos são raros, e isto vai contra a percepção tradicional de combate aéreo, como por exemplo no filme Top Gun Maverick. Contrariando a sabedoria convencional, a guerra aérea parece favorecer a defesa sobre o ataque. Os dispositivos de combate aos ataques aéreos são relativamente baratos e os sistemas não tripulados são fáceis de operar, simples de substituir e têm menor custo que as sofisticadas aeronaves tripuladas. Maior ênfase na defesa aérea desestimula as agressões adversárias, diminuindo a escalada e o aumento de conflito, que é tão importante. Desde os aviões rudimentares da Primeira Guerra Mundial até chegar em sofisticados caças e agora em drones de combate, a guerra aérea mudou e vai transformando os conflitos globais. Se você gosta tanto de transportes e geopolítica como eu gosto, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo.